dia! No Imóvel Class TV de hoje, nós vamos falar sobre fotografia na decoração. Contamos a história de dois profissionais que se uniram para abrir uma escola de fotografia. Também vamos mostrar algumas novidades que estimulam o hábito de adquirir fotos como obras de arte. Uma pesquisa aponta crescimento no valor dos imóveis em Porto Alegre em 12 meses. E no estúdio, vamos falar sobre o serviço que oferece local seguro para guardar seus móveis e objetos. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está no ar. Hoje o Imóvel Class TV vai falar sobre o crescimento do uso da fotografia na decoração de residências e espaços comerciais. Na primeira parte dessa reportagem, nós visitamos o apartamento da Raquel. Ela adora fotos e nos contou como distribuiu essa paixão pela casa inteira. Eu gosto muito de fotos, mas eu acho que a minha história já com as obras de arte e também com a fotografia vem já de família, né? O meu pai é artista plástico, é colecionador de obras de artes e é fotógrafo. Então, nada mais natural, né, do que eu ter em casa tanto fotos e principalmente fotos do meu pai, né? Como essas aqui que são fotografias dele. E eu acho que a fotografia compõe muito bem, né, na decoração, acho que fica muito bonito. Então, tá aí o meu interesse, né, pelas obras de arte e pela fotografia. Eu acho que eu escolhi tons neutros aqui pra minha casa toda, né, e pra sala também. Então, por isso, assim, eu acho que essas fotografias compuseram um ambiente muito bonito, né? Elas também têm, assim, tons neutros, mas ao mesmo tempo elas se destacam e eu acho que, então, compuseram um ambiente bonito, que eu gosto bastante, principalmente, assim, essa questão dos tons neutros, né, que me agradam muito. Eu gosto muito de viajar e sempre que eu viajo eu gosto de trazer alguma coisinha, alguma lembrança de viagem, um objeto e até, por que não, uma fotografia. Então essas duas fotos eu trouxe de Nova York, são fotos de artistas locais, são fotos assinadas, mas que a gente compra assim na rua, então é uma delícia, né? Tu tá caminhando, olha alguma coisa que te interessa, que te agrada, que tu pensa no teu ambiente, que tu acha que vai compor, que vai ficar bonito. Então foi isso que aconteceu com essas duas fotografias. Uma delas eu comprei no Sorro e a outra eu comprei no Central Park, que eles ficam ali vendendo, né, e expondo e vendendo a sua arte, né? Então eu acho que compõe, eu acho que ficou muito bonito. Tanto a fotografia ou o quadro pendurado na parede, eu acho que fica bonito também, mas essa composição apoiada eu acho que fica moderno. Eu acho que fica, assim, diferente, eu acho que fica charmoso, eu acho que dá um quê especial, assim, um charme diferente. E eu acho que foge do óbvio, né? Sai daquela, assim, tu entra no ambiente esperando encontrar o quadro em um lugar e tu encontra em outro, que de repente não é o óbvio, então acho que fica bem bacana. A gente tá aqui no hall de entrada e eu fiz uma montagem, assim, como eu tava comentando antes, talvez um pouco inusitada. Eu coloquei um quadro no chão, que eu acho que cria, assim, um clima diferente. E coloquei aqui dois quadros, que são quadros que eu ganhei do meu pai. Então, são quadros da coleção dele, né? Então, tem uma história, assim, também, por ter sido dado de presente. E são dois quadros bem importantes, são quadros da década de 50. Um deles, esse aqui, é do Cartier-Bresson e esse aqui é do Avedon. Esse é um quadro de... uma foto de moda, né? Uma fotografia de moda da época, né? Da década de 50. E por serem também fotografias em preto e branco, eu acho que cria, assim, também um charme especial. Eu acho que ficou uma composição bem bonita e eu somo, então, junto com as fotos, alguns objetos que eu trago de viagem, que eu acho que fica bem legal também. Agora, então, em primeira mão, eu acabei de receber a encomenda aqui dos quadros, são fotos também, que eu trouxe de viagem, são fotos que eu trouxe do Havaí. O Havaí é um lugar que é bem especial pra mim, porque eu me casei lá no ano passado. E aí esse ano, então, nós voltamos pra lá pra fazer, assim, uma segunda lua de mel. E compramos esses quadros aqui que eu pretendo pendurar no meu corredor. São 4 quadros de um fotógrafo local bem conhecido até, o nome dele é Clark Little. E ele faz essas fotos, assim, que são de dentro do mar, das ondas quebrando e tal.
e são fotos de lá mesmo, né? Eu acho que fica bem interessante a gente ter também algumas coisas de um lugar que tem um significado especial pra gente, que trazem boas memórias, né? Boas lembranças, aquele lugar especial, assim. Então, por isso que eu gosto, quando eu viajo, de trazer objetos e também fotos, coisas que eu possa colocar na minha casa e que cada lugar que eu olho me lembra de um momento legal e de alguma situação boa que eu vivi, né? Bom, daqui a pouco a gente segue falando sobre fotografia na decoração, porque agora a gente fala de um outro assunto. Em função de mudanças ou reforma, ou até mesmo durante viagens prolongadas, muita gente enfrenta o problema da falta de um local seguro para guardar seus móveis ou objetos. Mas em Porto Alegre existe um serviço que oferece box de diversos tamanhos e por períodos curtos ou longos. E é sobre isso a minha entrevista deste sábado com a Josiane Salazar, gerente da Guarda Bem. Tudo bem, Josiane? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Queria começar falando um pouquinho da Guarda Bem. Esse tipo de serviço não é muito comum aqui em Porto Alegre. Como é que surgiu a ideia? A ideia surgiu há 7 anos atrás, né? O nosso diretor, então, conheceu esse serviço em viagens que ele fez, de posse de um local que já tinha, ele pôs em reforma e aí adaptou, então, a ideia que ele viu nessas viagens que ele fez à nossa realidade, sabendo também dessa grande necessidade do mercado, né? O mercado pede esse tipo de serviço em Porto Alegre. Mas por enquanto vocês estão quase sozinhos, assim, né? Nesse estilo self-storage, né? Que é o conceito americano que nos Estados Unidos surgiu a partir de 1970, na década de 70, nesse estilo nós somos os únicos em Porto Alegre, né? Um conceito onde, além da segurança, e que é a nossa primeira preocupação, assim, a questão da individualidade também faz muita diferença, né? O cliente que opta por guardar as coisas conosco, ele tem total segurança e individualidade. Ele leva a chave do box, do cadeado que ele usa para fechar, somente ele tem acesso a esse box, ou porventura alguém que ele queira deixar autorizado. Então a questão da individualidade e da segurança são primordiais para nós. Esse é um mercado maior, digamos assim, em São Paulo, no Rio. Como é que é o mercado no Brasil? O mercado no Brasil, ele tem muito para crescer ainda, porém já tem uma certa expressividade, né? No Brasil, hoje, nós temos aí informações pelo sindicato que nos dá os amparos legais, né? Que nós temos 83 unidades divididas em todo o Brasil, sendo que 62 dessas 83 se localizam em São Paulo. Aqui em Porto Alegre somos nós, por enquanto. Agora, Josiane, que tipo de contrato se estabelece no momento que o cliente tem a chave, só ele fica com a chave? Existe algum tipo de restrição? Como é que vocês têm o controle do que pode e do que não pode ser guardado? Por contrato, a gente tem algumas poucas restrições. Por exemplo, nenhum tipo de ser vivo, obviamente. Às vezes as pessoas, inclusive, perguntam se podem deixar as plantinhas, enfim. E aí, né, a resposta é negativa, claro. Nada inflamável, botijão de gás, mesmo cheio ou vazio, não pode, então, ficar armazenado. Coisas que sobram, pequenas sobras de reformas, por exemplo, como latas com um pouquinho de tinta, enfim, coisas poucas de reforma de obra também não podem. Isso tudo está escrito em contrato e no momento do fechamento, então, a gente tem essa conversa com o cliente. A partir do momento que o cliente, então, vai trazer as coisas para a dependência da nossa empresa, a gente acompanha a descida das coisas do caminhão até o box. Esse é o acompanhamento que a gente faz, né? Estabelecemos em contrato e depois acompanhamos a chegada das coisas dentro do box. E que opções o cliente tem? De tamanho, de espaço? Como é que é a ventilação? Conta um pouquinho pra gente. Hoje nós temos mais de 20 tamanhos disponíveis, desde o menorzinho, que é 6 metros quadrados, muito utilizado para guarda de documentos, que também é uma dos nossos vieses assim, de atendimento, né? Guarda de documentos, para
guarda de estoque também. Nós temos empresas que guardam estoques conosco, além dos representantes comerciais, que também muitas vezes o escritório desse profissional é o seu veículo. Mas ele precisa ter aonde armazenar as mercadorias para fazer as entregas. Então, por conta desse cliente também, a gente precisa ter as opções maiores de espaço. Outro cliente nosso também que requer um pouco mais de espaço são as lojas de shopping, cada vez menores, né? E por conta disso, essas lojas elas têm que fazer girar o estoque. Então, eles guardam conosco e se abastecem daquela mercadoria que está guardada lá. Curioso, né? Porque a gente pensa pensa mais no cliente, assim, individual, residencial, né? Que vai se mudar ou que tem uma viagem. Mas tem vários segmentos, Vários segmentos. Nós temos muito hoje, a nossa grande parte da clientela realmente são os clientes que têm alguma situação de residência, ou seja, reforma, ou a compra de um imóvel que ainda não foi entregue por N motivos diferentes que podem acontecer, mas nós também temos esse grande filão do mercado que são as empresas. E aí as empresas elas diversificam um pouco mais a finalidade. Como comentei, né? O arquivo morto tem empresas ou até profissionais liberais mesmo, como advogados, clínicas médicas, né? Um odontologista, enfim, ele precisa guardar os exames daqueles seus pacientes por um determinado tempo, isso tudo por lei ele tem que seguir. Nós temos esses casos lá também. Então as pessoas organizam os seus estoques e elas mesmas fazem tanto o estoque quanto o arquivo morto, fazem o gerenciamento, né? Precisa de um documento, vai lá, não precisa de agendamento de horário para chegar, dentro do horário do expediente o cliente pode estar nas dependências da empresa quantas vezes ele quiser por dia, pelo tempo que ele tiver necessidade, né? Então, organiza dessa forma, vai lá, busca os documentos ou o estoque e dá seguimento no seu procedimento. Hoje a gente está falando aqui no Imóvel Class TV com a Josiane Salazar, que é gerente da Guarda Bem. Daqui a pouco a gente segue esse bate-papo com ela. Uma pesquisa divulgada essa semana aponta um crescimento no valor dos imóveis em Porto Alegre em 12 meses. O preço do metro quadrado é o 6º mais barato entre as cidades pesquisadas. Yara está tentando sair do aluguel desde o início do ano, mas ela não acha um apartamento do seu gosto que caiba no bolso. Se eu dou um valor X de renda, aumenta a entrada. Se eu aumento a renda, aumenta o valor por mês. Aí fica difícil. A senhora está procurando e não está achando? Não estou encontrando, está bem difícil para essa área. Nos últimos 12 meses, o preço dos imóveis em Porto Alegre subiu mais de 14%. Mais que o dobro da inflação no período. A pesquisa da FIPE é baseada nos anúncios de internet de imóveis de 16 cidades brasileiras. O metro quadrado mais caro é do Rio de Janeiro, quase R$10 mil. Em segundo lugar está São Paulo, com 7.700. Porto Alegre ocupa a 11ª posição, com média de R$4.800 o metro quadrado. É importante lembrar que este índice é uma média de preços, ou seja, procurando bem, você pode encontrar ofertas mais baratas e outras mais caras. É o caso aqui na Avenida Carlos Gomes, zona norte de Porto Alegre. Nós temos aqui uma das áreas mais valorizadas da capital. O preço do metro quadrado chega a custar R$13 mil. Aqui na própria Carlos Gomes observamos ao longo de 3 anos uma valorização dos imóveis comerciais acima de 100%. Existe uma demanda reprimida muito grande. Tá? Então hoje o que eu tenho na Carlos Gomes, que está dentro de um preço de mercado, é vendido. Porém, esse preço de mercado hoje, se fosse pensar 3 anos atrás, seria uma coisa absurda. Então ninguém pode prever o futuro, mas eu te diria que hoje ele está completamente dentro da realidade. Mas para alguns especialistas do setor também existe muita especulação. Imóveis são anunciados com preços acima do mercado, o que dificulta a venda e gera uma falsa sensação de supervalorização. Considero alguns preços exagerados. 90% dos negócios são sempre levados a uma negociação por parte do cliente comprador e em solicitar descontos. Esse negócio tem que ser bom. Todos têm que ganhar dinheiro, mas nós temos que ter comedimento. Domingo, 8 horas da manhã, você é o convidado para assistir Destaque Brasil. Maior audiência empresarial
do Rio Grande do Sul. Oferecimento SafeWeb, segurança da informação. Erva mate Rei Verde, o sabor da tradição. Viver em um Cyrela Goldstein é muito bom. E comprar um Cyrela Goldstein com mega bônus de até R$130 mil é imperdível. Não perca um final de semana definitivo para comprar o imóvel que você sempre sonhou. Dia 7 e 8 de dezembro, no estande do Jardim Europa. É imperdível. Os moradores do edifício Felipe Garden, assim como outros mais de 100 mil clientes, fizeram a escolha inteligente. Protean aumenta a vida útil do aparelho e o mantém higienizado. Beleza e padronização com garantia de 5 anos. Ligue 3598-1488. Imóvel Class. Oferecimento Cresci RS. 50 anos em defesa do corretor de imóveis e da sociedade. E a gente volta a falar sobre fotografia. Vamos mostrar agora 2 novidades que estão estimulando o hábito de adquirir fotos como obras de arte. O Museu do Trabalho, em Porto Alegre, lançou neste ano um consórcio de fotografia, projeto que já funciona bem com gravuras e esculturas. Os associados podem comprar fotos de artistas por um preço até 5 vezes mais barato que o valor de mercado. O consórcio vai pagar cerca de R$80, R$90. R$80 é o preço vigente em 2013 e R$90 será o preço para 2014. E para compra direta na pasta, quando não é consórcio, essa gravura vai custar de 300 a 400, em alguns casos R$500 de artistas mais consolidados. Uma das últimas novidades no mercado da fotografia está na internet. Já existem sites especializados em vender fotos de profissionais renomados. A entrega é feita em casa e, se você quiser, já pode vir com a moldura. Os portais funcionam como galerias virtuais. Depois de escolher a obra, é possível definir o tamanho do quadro e também o tipo de moldura. Neste site, o Photospot, os preços variam de R$500 a R$8.000. Os trabalhos de 30 fotógrafos estão à venda. O portal existe há 3 anos e já comercializou 1.400 fotos. A minha entrevista de hoje aqui no Imóvel Class TV é com a Josiane Salazar, gerente da Guarda Bem. Josiane, a gente já falou que esses boxes de vocês são de tamanhos variados e que tem segurança e privacidade. Como é que é a questão de higiene? Porque tem muita gente que tem medo, né, de deixar os seus objetos pessoais num lugar onde possa ter bicho ou sujeira. Bom, nós trabalhamos com uma empresa que nos dá suporte especificamente na área de desinsetização. Fazemos, então, a cada semana um procedimento diferente para tratar as pragas urbanas, né? Que somos, todo mundo é passível de encontrar com alguma, infelizmente, pela questão até social, né? De higiene, enfim, das ruas e tudo mais. Então, nós tratamos semanalmente as nossas unidades com venenos, enfim, e técnicas apropriadas para que as pessoas possam ter segurança, que as coisas estão guardadas sem nenhum tipo de risco e que também nós e os clientes possam estar no ambiente também. São técnicas apropriadas que são aplicadas para que a gente possa estar também em circulação dentro do prédio. E qual é o custo desse serviço? O custo ele varia muito, né? Assim, em relação ao tamanho, né? A gente tem um custo hoje partindo de R$380. E aí vai até o box de 46 metros quadrados, que ele é bem específico assim para empresas guardarem estoques, com o pé direito mais alto para proporcionar um pouco mais de conforto, onde a gente tem aí esse box a R$1.600 de locação. Esse valor ele é mensal, mas também é o único valor que o cliente investe, né? Pois é, isso que eu ia te perguntar. É como um aluguel, aluguel de um espaço. Com algumas pequenas diferenças em relação a um aluguel comum. Por exemplo, conosco somente esse valor, não incide nenhum tipo de valor de IPTU, de condomínio, de manutenção do prédio e até em relação à desinsetização. Tudo isso
já está previsto nesse custo que o cliente está pagando. Então, é somente essa taxa, não tem nenhum outro valor além disso. Isso é uma dúvida bem comum. As pessoas sempre no fechamento do contrato, elas perguntam, sim, eu vou pagar isso, mas lá no final do ano eu vou ter a minha parcela do IPTU. Não tem a parcela do IPTU. Não tem nenhum tipo de taxa. Nenhum tipo de taxa, nem condominial, nada mais. E na hora de fechar o contrato, questão de fiador, de garantia, também não precisa? É um serviço bem desburocratizado, né? Nós nos colocamos no mercado também para tentar ajudar nessa hora, especificamente, por exemplo, de uma mudança que é sempre tão conturbada, né? Vários profissionais envolvidos, caminhões, motoristas, enfim. Quando chega lá, a gente quer que o cliente tenha a certeza de que ele está num lugar que vai auxiliá-lo. Então, o contrato ele é de simples, é um contrato de adesão, um contrato bem simples. Não tem prazo? Não tem prazo, o único prazo é o mínimo, que nós trabalhamos com 30 dias de locação, prazo mínimo. O prazo máximo, quem diz é o cliente, não precisamos de fiador, uma negociação bem simples realmente, para que a gente possa estar auxiliando o cliente de uma forma segura, limpa, organizada, né? Para que ele saia de lá com a certeza de que ele fez o negócio certo, colocou as coisas dele, mesmo que por pouco tempo, mas num lugar bem apropriado. Bom, então deixa pra gente um site e o endereço de vocês, para quem quiser buscar informações. Nós temos 2 unidades em Porto Alegre, uma fica na Avenida Voluntários da Pátria, esquina com a Avenida Brasil, que é Voluntários 3605. A outra unidade fica na José Lutzenberger, número 230. Isso é próximo ao aeroporto. E o nosso site é www.guardabem.com.br. Obrigada pela tua participação aqui. Imagina, nós que agradecemos. Nós vamos um rápido intervalo, mas antes você confere as informações do Minuto Cresci de hoje. Nós estamos hoje procedendo numa missão importante dos conselhos profissionais, e o nosso não pode ser diferente, que é credenciar novos profissionais. E hoje nós estamos num momento de glória até, de muita alegria, porque nós estamos entregando para a primeira turma de corretores e corretoras de imóveis aqui, as credenciais aqui na nossa nova sede. Em caráter precário, nós estamos em obra, mas o auditório nós fizemos com que ele ficasse em condições de poder oferecer um conforto e viabilizar a cerimônia, mas isso é um momento de orgulho para nós todos, para os profissionais, para os corretores de imóveis. Então, estamos encerrando o 2013, já iniciando uma tarefa que é importante para o Conselho, que é credenciar novos corretores e corretoras. Então, estamos de parabéns, a categoria está de parabéns, e tu imagina que é uma satisfação grande para nós de poder entregar à categoria um prédio com 3.400 metros quadrados, com um auditório bonito como esse, espaçoso, com um terreno para estacionamento também de frente ao prédio, e isso aí, aos 51 anos da nossa instituição, é um motivo de orgulho para todos nós. Grupo Imóvel Class. Revista Imóvel Class. Há 8 anos no mercado, com 30 mil exemplares auditados e distribuição 100% gratuita. Portal com mais de 200 mil ofertas de imóveis de todo o Brasil. Revista Imóvel Class Digital, com aplicativo mobile gratuito e presença nas redes sociais e blog Beabá da Casa Nova. Realiza o Salão do Imóvel do Rio Grande do Sul, um evento oficial de Porto Alegre, principal evento imobiliário do Rio Grande do Sul. Imóvel Class TV, há 2 anos no ar, todo sábado, às 10 horas na Band TV. Grupo Imóvel Class, 100% focado no mercado imobiliário. Apaixonados por futebol. Tudo o que aconteceu na rodada com o timaço da Band. Domingo, após o futebol. Não perca, hein? Terceiro tempo. Aqui na Band Rio Grande do Sul, é isso aí, tchê. Imóvel Class. Oferecimento Cresci RS, 50 anos em defesa do corretor de imóveis e da sociedade.
Estamos de volta com o Imóvel Class TV e continuamos falando sobre foto na decoração. A gente bateu um papo com uma arquiteta e um fotógrafo que se uniram para abrir uma escola de fotografia em Porto Alegre. São duas profissões ligadas à imagem, né? À estética. Então, acredito assim que a gente se complementa muito. Isso é muito bacana que, tanto como o espaço, né? O espaço compositivo, como a fotografia também vai influenciando. Então, a gente está sempre trocando ideias. Acredito que essa parceria entre um fotógrafo e um arquiteta faz com que a gente consiga ter visões sempre além do que as nossas. Isso sempre é muito potente. Tanto a arquitetura quanto a fotografia, elas dialogam bastante no sentido de que para ser bonito e a ser apreciado, as formas devem ser belas. A fotografia, de uma certa forma, ela ganhou na vida das pessoas um espaço muito maior em termos de comunicação, né? As pessoas se comunicam muito através da imagem e se apropriaram muito mais dessa ferramenta, né? Os aparelhos celulares, as câmeras tornam mais acessíveis, tudo isso. Isso, logicamente, se reflete dentro dos espaços que as pessoas vivem. As pessoas começaram a olhar muito mais para a fotografia, né, como um artefato, um objeto, algo que possa preencher os espaços onde as pessoas vivem e trazer um pouco mais de harmonia, de afeto, mais identificação com determinadas coisas, né? Nesse sentido, dá pra dizer que a fotografia saiu do retrato, né, daquela moldurinha só em cima da mesa e foi pra parede. A gente vê, por todas as questões que o Danilo colocou, que hoje muitas vezes um quadro é substituído por uma fotografia. E às vezes cabe ao cliente, né, buscar um fotógrafo que gosta. Acho que muitas vezes não apenas para fazer um retrato, acho que pelo contrário, acho que é muito mais alguma foto que gosta por causa ou da composição, né, ou foi em algum lugar que visitou, ou da sua própria cidade. Quando vai comprar uma fotografia de alguém, acho que é bacana ela conhecer o artista, saber de onde ele vem, a trajetória, né, por que ele fez aquilo, o que ele se propõe a construir enquanto imagem, porque certamente uma fotografia ela tem todo um processo, né, que faz com que ela seja o que ela é naquele momento naquela parede. Então, quando a gente consegue entrar em contato com este processo, acredito que as pessoas possam conseguir se conectar muito mais e aí ter uma escolha mais assertiva no que diz respeito ao que colocar numa parede. Eu acho que tem não só a questão da fotografia, né, o que ela está mostrando, mas também a fotografia no espaço, né, dentro de uma parede, compondo aquela parede. Então vão ser várias fotografias reunidas, tipos de molduras diferentes, vai ser apenas uma grande fotografia daqui a pouco apoiada no chão. Então todos esses questionamentos vão ser levados em conta na decisão. Eu acho assim, a fotografia, tu deve gostar da fotografia e não ficar tentando criar um ambiente para ter aquela fotografia ou vice-versa, entendeu? Eu acho que tem que ser um processo mais natural. Estão abertas as inscrições para curso gratuito de formação dos trabalhadores do setor da construção civil e profissionais liberais que exercem atividades com eletricidade. As aulas são ministradas pela Cooperativa Interdisciplinar dos Profissionais da Área Social em Porto Alegre. As inscrições podem ser feitas das 8 da manhã às 5 da tarde na sede do Cine, que fica na esquina das avenidas Sepúlveda e Mauá. O curso é voltado a profissionais maiores de 18 anos com ensino fundamental acima da 5ª série. A gente fica por aqui, tenham todos um excelente final de semana. Eu encontro vocês no sábado que vem. Até lá!